Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. O tempo bom com nebulosidade ao início passará instável. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo. E hoje eu escolhi filmar aqui com vocês, a priori, o espaço da Biblioteca Legiões de Apolo, ou pelo menos um dos compartimentos. Como vocês podem ver, aqui ao meu fundo, uma quantidade bastante significativa de livros ilustram aí este cenário. E em especial, eu quero estar frisando para vocês hoje no meu documentário a obra do imortal escritor gigante da literatura brasileira, Monteiro Lobato. Não estarei discorrendo de toda a sua obra, né? Já lembrando aqui, devido à dimensão, o tamanho, a proporção desta obra, mas eu, de uma certa forma, abordarei Monteiro Lobato de uma forma fragmentada, escolhendo para discorrer sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando me perguntam a respeito de literatura brasileira, o que eu mais prezo, é claro, há muitos autores bons, né, na literatura brasileira, literatura nacional, mas eu gosto de citar e de dar como referência três grandes escritores que são de grande relevância. O primeiro deles, da cidade do Recife, foi Gilberto Freire, que também é um dos maiores antropólogos brasileiros. Gilberto Freire escreveu Casa Grande e Senzala, que é um livro referência hoje no mundo todo. O escritor que eu também indico para vocês, que é muito interessante, é Euclides da Cunha, autor do livro Os Sertões, que é um clássico da literatura brasileira. E o terceiro é o Monteiro Lobato, este que eu escolhi para discorrer neste documentário. Eu tenho aqui no acervo dos arquivos da Biblioteca Legiões de Apolo algumas obras de Monteiro Lobato bastante interessantes, e foi em cima dessas obras que eu montei o roteiro de hoje, que será bem legal, bem interessante de se fazer. E neste roteiro eu escolhi falar de 4 personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. No decorrer do vídeo vocês vão estar conhecendo então quem são esses 4 personagens que eu selecionei para apresentar aqui neste documentário sobre Monteiro Lobato. Apesar de Monteiro Lobato ter sido considerado em seu tempo uma espécie de pré-modernista, carregava consigo ainda muito do espírito do romantismo e do classicismo, adaptados para suas produções acadêmicas. Foi grande polemista à altura de um Camilo Castelo Branco. Foi também controverso e bastante provocativo nas suas colocações políticas e culturais. Procurou, de uma certa forma, tentar entender certos comportamentos e aspectos peculiares da cultura brasileira. Acreditava na força expressiva da cultura brasileira e assim apostou em sua produção literária e acadêmica, inspirando-se em personagens observados a partir de uma certa realidade ruralista e de interior de Campos de Piratininga. Destacou a alta cultura do caipira, dos nascidos acima da Serra do Mar. Deixou suas impressões publicadas em vários volumes de sua obra imortal O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Inicio estas filmagens externas deste arquivo no meio de Mata Virgem, localizado nas terras sagradas de Passa Três, interior do estado de São Paulo. Apesar de não ser na região de Taubaté, onde nasceu o ilustríssimo escritor Monteiro Lobato,
As semelhanças da vida de campo por aqui são bastante parecidas por tratar-se de uma região de sertão pitoresco. E sendo assim, este sítio rural ajusta-se perfeitamente àquela fantasiosa imaginação do famoso faz de conta que nos transporta ao mundo dos sonhos. Esse lugar que eu estou, pessoal, foi bom ter tocado no tema, ele é bem conveniente com a nossa literatura brasileira, né? Eu vou citar aqui, para ilustrar essa live aqui, né, esse momento legal, eu vou citar aqui, tirando da minha biblioteca Legiões de Apolo, lá dos arquivos, a obra de Monteiro Lobato, que é um escritor que eu prezo muito. O Monteiro Lobato foi um dos poucos e raros escritores brasileiros que conseguiu, de uma certa forma, traduzir a vida do campo, a vida do sertão, criando os seus personagens baseado na simplicidade daquilo que é o paulista, né? Daquilo que era o caipira paulista, né? Então a maioria dos personagens de Monteiro Lobato, eles saem da imaginação dele, imaginação criadora, mas também, de uma certa forma, eles ilustram o mundo imaginário da infância, né? Então isso que é legal. Eu, em 1977, quando foi apresentado o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, eu assisti todos os episódios, né, todos os capítulos, né, e eu adentrei então num mundo fantástico de Monteiro Lobato, que para mim é um dos maiores escritores que já existiu em solo brasileiro e em especial em solo paulista. E o Monteiro Lobato criou personagens bastante característicos. Um desses personagens era a Narizinho, que era a neta da Dona Benta. A Narizinho, que morava no sítio, precisava de brinquedos e não tinha brinquedo no sítio, né? Então o que aconteceu? A tia Anastácia, que era uma senhora muito prendada, não só na cozinha, mas nos afazeres domésticos em geral, e também era uma excelente costureira, ela, de uma certa forma, costurou para Narizinho a boneca Emília, tá? E eu tenho aqui um exemplo para dar para vocês, falando de boneca Emília, eu trouxe aqui para vocês verem uma boneca Emília, né? Então, só para ilustrar, a boneca Emília, então, foi o primeiro brinquedo dado pela tia Anastácia a Narizinho, para ela brincar no sítio, no meio do mato, né? Nesse sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a Narizinho ganhou a boneca Emília, e a boneca Emília, de uma certa forma, isto no mundo imaginário, é claro, esta boneca ganhou vida. Então a Narizinho conversava com a boneca, trocava informações, brincava, né, com essa boneca, e a boneca interagia com a Narizinho, né? Então isso é muito típico do mundo infantil, né? Esse mundo imaginário, onde as crianças falam com os brinquedos, porque para quem não sabe ou para quem desconhece, os brinquedos, de uma certa forma, têm vida própria. No mundo infantil, no mundo do conto de fadas, no mundo do imaginário, no mundo da fantasia, os brinquedos, eles, de uma certa forma, têm vida e eles interagem com as crianças. Então, o brinquedo é um apetrecho, um objeto de muito valor na vida dos seres humanos, né? Então a Emília, né, era a boneca dada pela tia Anastácia a Narizinho, que era a neta da Dona Benta. E o Pedrinho, que era também primo de Narizinho, viu que ela tinha ganhado um presente e chegou a tia Anastácia também, né, e falou assim: ô tia Anastácia, faz um boneco para mim também. Você fez uma boneca para Emília e para mim eu não tenho nada, né? E aí a tia Anastácia falou: mas vou fazer um boneco para você do quê, né? Aí eles pensaram e ele teve aquela genial ideia: já sei, tia Anastácia, faz um boneco de sabugo de milho para mim, né? E aí a tia Anastácia: bom, traz então um sabugo de milho que eu faço para você um boneco, né? E aí a tia Anastácia fez então o Visconde, que ficou conhecido como Visconde de Sabugosa. Então o Visconde, tenho aqui um Visconde para ilustrar para vocês também, tá? Então o Visconde de Sabugosa, né, foi um dos personagens aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo,
mais interessantes, não que os outros não tenham sido, mas ele é o mais interessante porque ele se tornou o símbolo apolíneo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Porque o Visconde ficou conhecido depois como Visconde de Sabugosa, porque ele era um sabugo de milho, né? Ele ficou assim, de uma certa forma, conhecido porque o Pedrinho, de tanto brincar com ele, acabou enjoando. E na hora que ele entrou na biblioteca do sítio do Pica-Pau Amarelo, que pertencia à Dona Benta, que era sua avó, ele jogou o boneco do Visconde lá no meio dos livros. E a Dona Benta, que era uma senhora letrada, muito culta, que lia muito, né? O que aconteceu? Ela separou dentro do sítio um espaço só para livros, e tinha muito livro lá dentro. E o Pedrinho jogou então o boneco do Visconde de Sabugosa nesse mundo de livros aí, e perdeu o boneco. O que aconteceu? O boneco invernou no mundo imaginário. Em um certo momento ele acordou, se sentiu sozinho, e ele começa então a ler os livros que estavam na biblioteca. E é aí que está o segredo, os livros. E aqui, vou até aqui frisar uma frase de Castro Alves, que é um poeta da Bahia, que eu prezo muito. Pessoal, eu vou até frisar então aqui um poeta baironiano que eu prezo muito, que estudou lá no Largo de São Francisco, no centro da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, que se chamava Castro Alves. É um poeta da Bahia que veio para São Paulo, né? Para São Paulo de Piratininga. E lá em São Paulo de Piratininga ele se tornou então um grande expoente da literatura baironiana brasileira. E Castro Alves diz o seguinte em seu verso: ó, bendito é aquele que semeia livros à mão cheia, o livro caindo na alma, é germen que faz a palma, é rio que corre para o mar. Então olha só a importância dos livros. Castro Alves, né, já deixa então cantado em verso esta importância, ele frisa isso daí, né? E Monteiro Lobato vai seguir exatamente este conselho, né? E vai ilustrar então aí em suas obras, né, em seus livros, os personagens, né, dos quais eu estou discorrendo aqui neste vídeo. Bem legal, né, isso daí. Então, pessoal, o que aconteceu? A Narizinho ganhou a Emília e o Pedrinho ganhou o Visconde. Ambos os bonecos foram feitos pela prendada tia Anastácia, tá bom? Então olha que legal, eu tô com os dois bonecos aqui em mãos, que se tornaram o casal do sítio, né? A Emília e o Visconde se tornaram então o casal do sítio do Pica-Pau Amarelo do mundo imaginário. Só que o Visconde teve um grande desgosto, porque o Visconde ele se apaixonou pela Emília, mas teve um grande desgosto. Assim como o Apolo também teve um grande desgosto ao se apaixonar por Daphne. O que aconteceu? Quando o Visconde de Sabugosa se declarou apaixonado pela Emília, né? O Visconde de Sabugosa se apaixonou pela Emília e se declarou. O que aconteceu? A Emília simplesmente olhou para o Visconde e disse o seguinte: olha, Visconde, eu não gosto de gente que fica lendo, eu não gosto de pessoas letradas, né? Eu já estou, né, apaixonada por uma outra pessoa, um outro ser, né? E que ser era esse? O Marquês de Rabicó. O Marquês de Rabicó, ou seja, um porco. A Emília, ela troca o sábio sabugo de milho, né? Troca ele, entre aspas, assim, né? Digamos assim, pelo Rabicó, que era um porquinho também querido do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então o Visconde, também agora um pouco magoado por não ter sido correspondido pelo seu amor, continua então aí a se entregar de corpo e alma ao mundo da leitura, ao mundo dos livros. E ele então se torna o maior sábio do sítio do Pica-Pau Amarelo, o sábio sabugo de milho, ou espiga de milho, né? Então aí tem até aquele verso lá, né? Sábio sabugo de milho, nobre sem um vintém. Por quê? Por que nobre sem um vintém? Porque ele é um boneco humilde, né? Feito de sabugo de milho, que ninguém dava a mínima para ele. Mas, no entanto, ele adquiriu o maior dos tesouros, ou maior, que é o conhecimento. E ele só se dá através da leitura e do estudo. Não há outro caminho. Então o Monteiro Lobato
foi muito genioso ao ter articulado esses personagens em formas de bonecos para ilustrar o mundo infantil e mostrar o caminho verdadeiro da civilização. É através da leitura, é através do estudo que se transforma o mundo, que se conquista e que se apreciam as belas obras de artes da humanidade. Então olha que legal. Então aí ficou aí, para ilustrar para vocês aí, o boneco Sabugo de Milho e a Emília, da Narizinho e do Pedrinho, tá bom? Então é isso daí, galera. Bom, voltando então ao tema, para a gente estar fechando aí o assunto, quando a gente adentra na mata fechada, na mata virgem, eu já citei isso daí no meu vídeo sobre a Gruta Santa Luzia, né? Que eu filmei na cidade de Mauá, no bairro do Itapeva, e lá eu citei então o verso indígena, quando você entra na Mata Grande, né? Cipó Macumantu Pamen, que é um verso em Tupi-Guarani, é um verso indígena. E as lendas da mata são muito ricas, as matas virgens do Brasil, elas são ricas em lendas que os indígenas daqui, dessas regiões selvagens, já narravam de boca a ouvido, né, através das gerações. Com a chegada dos povos europeus para cá, os portugueses, essas lendas elas ganharam mais vida ainda, essas narrações, né? Uma das lendas que povoam os sertões paulistas, os sítios, as grandes fazendas, é aquela velha e antiga lenda do Saci Pererê. E no sítio do Pica-Pau Amarelo, o Saci Pererê também tem um papel fundamental no imaginário do Pedrinho, que é o personagem do Monteiro Lobato. Então o Pedrinho, além de ter tido aí, feito pela tia Anastácia, o boneco do Visconde de Sabugosa, o Pedrinho, quando ia caçar, quando saía caçar, saía brincar com a Narizinho, que era sua prima, ele também acabou arrumando um outro amiguinho, um outro amigo, né, imaginário, né, ou real, vamos colocar no mundo da fantasia, né. Ele então ele encontra-se com o Saci, né, o Saci imaginário, né. Então o Saci do sítio do Pica-Pau Amarelo, que nada mais é do que o Saci das lendas e do folclore arcaico do Brasil, né? Então o Saci Pererê, ele também é citado por Monteiro Lobato, é frisado por Monteiro Lobato de uma forma muito especial, porque ele é uma espécie de duende das terras de Pindorama, que é o nome original do Brasil, né? Então o Saci Pererê, que para quem não sabe, não é nem uma lenda africana, é uma lenda indígena. O Saci Pererê é uma lenda indígena que depois se aculturou no período da escravidão, né? De uma certa forma, e tomou as características físicas dos quais ele tem hoje, né? No imaginário. Então o Saci Pererê, que eu tenho aqui também um exemplar bem legal para estar ilustrando para vocês aqui, ó. O Saci Pererê, que também é da coleção, olha que legal, ele também se torna um personagem do imaginário do Pedrinho, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então ele, de uma certa forma, conhece a mata, ele pratica, de uma certa forma, as suas algazarras, né? O Saci Pererê, a lenda é bem conhecida, né? Então ele se torna amigo do Pedrinho, e o grande líder, né, da mata, o grande agente que mostra para o Pedrinho os mistérios da Mata Grande ou da Mata Virgem, né? O Saci Pererê, então, ele ilustra isso de uma forma bem legal, né? Como personagem também do sítio do Pica-Pau Amarelo, frisado por Monteiro Lobato. E ele, então, passa a povoar aí esse imaginário de contos de fadas aí. Isso que é legal na obra do Monteiro Lobato, né? Foram esses personagens que ele, de uma certa forma, deixou registrado aí em sua obra, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, para quem não sabe, não é só uma série de televisão, ele é uma obra literária muito extensa, são vários volumes, né? Tem a Aritmética de Emília, né? Tem uma obra só sobre a Dona Benta, outra sobre a tia Anastácia, né? Em vários momentos aí da literatura de Monteiro Lobato, ele deixa claro isso daí, né?
que os personagens fazem parte desse imaginário. O Saci Pererê, de uma certa forma, ele é que vai avisar o Pedrinho dos perigos da mata. Então, quando o Pedrinho e a Narizinho entravam na mata, o Saci aparecia e dizia que haviam ameaças e perigos na mata. E que perigos eram esses? O Pedrinho, o Saci, quer dizer, ele dizia para o Pedrinho que no meio da mata, no seio da mata, havia uma gruta ou uma grota, né? E nesta grota morava ou habitava um ser macabro, reptiliano, muito malvado. Este ser feminil era conhecido como Cuca, né? Então a Cuca também faz parte deste imaginário do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e desse imaginário do folclore brasileiro, tá? Então o Saci alerta Pedrinho e Narizinho de que haviam muitos perigos na mata, mas o maior deles era se deparar com a Cuca. E eu tenho aqui agora para mostrar para vocês aqui, em especial também, um boneco muito interessante. Olha só quem está aqui comigo. Olha isso. Vou tentar mostrar assim que fica mais fácil. Olha só quem está aqui. A Cuca. A Cuca. Então esse boneco aqui também da Cuca, ele é parte do imaginário, né, do mundo da fantasia, de uma enorme importância. Por quê? Porque ele ilustra esse lado do medo, esse lado do sobrenatural, esse lado das lendas, este lado aí deste imaginário, né? Que povoa a mente infantil, ou que povoa até a mente de alguns adultos também, né? Lembrando, nós estamos no mundo do contos de fadas, então os bonecos têm vida. Lembremos aí a obra, né, que é citada aí, uma obra europeia, né? A obra imortal aí que cita Pinóquio, né? O Pinóquio também é um boneco de madeira feito por Gepeto, se eu não me engano. E o Pinóquio também sendo um boneco de madeira, ele ganha vida própria através de uma fada madrinha, né? Então olha que legal. Então Monteiro Lobato tinha esses conhecimentos aí, né? De literatura universal. Vocês têm aí no mundo do conto de fadas, né? Ou nas fábulas, por exemplo, você tem La Fontaine, né? Você tem clássicos da Europa, aí, do mundo da literatura europeia, né? Que ilustram aí o mundo infantil. Branca de Neve, os Sete Anões, os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, né? Alice no País das Maravilhas, enfim, há várias obras literárias aí ilustrando o mundo da fantasia, o mundo infantil, né? E a Cuca, voltando aqui para o Brasil, né? A Cuca é um personagem nosso, brasileiro, né? É claro, ela tem aí de uma certa forma, uma origem que vem de fora também, né? Mas eu quero frisar mais o lado brasileiro mesmo, né? Então a Cuca, que é esse boneco aqui, ó, inclusive ela está sobre uma caveira aqui de cachorro, né? Mas eu vou falar sobre a caveira. Então esse é o boneco da Cuca. Ela tem uma forma reptiliana, ou é o formato de um jacaré, né? E ela, de uma certa forma, é uma bruxa malvada. Existe até aquele verso muito conhecido na infância de todos nós, que nossos pais, né, cantavam aí quando a gente era criança. Dorme, nenê, que a Cuca vai pegar. Papai foi na roça e mamãe no cafezal. Isso é um verso muito antigo, né? Daqui do Brasil, em especial daqui das terras de São Paulo, né? Então está fazendo referência a esse ser aqui, a esse personagem aqui, que é a Cuca. Bem legal também de se frisar isso daqui. Pessoal, então vamos lá, voltando aí ao tema. A Cuca, personagem da Cuca de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quais eram os malefícios que a Cuca causava nas pessoas? Quais são os maiores perigos que a Cuca pode oferecer? Um deles, o principal, é que a Cuca, uma vez que ela lança suas maldições, o que acontece? Ela transforma as suas vítimas em pedra. Elas fazem que suas vítimas caiam no esquecimento e se transformem em pedra e durmam esse sono de pedra. Então esse é um dos principais
uma das principais coisas, né, que a cuca, de uma certa forma, causa nas pessoas que eram suas vítimas, né? Então, aqueles que caíam na maldição da cuca se transformavam em pedra e caíam no sono do esquecimento. Isso é pesado, é terrível isso daí, né? Se transformar numa pedra e cair no sono do esquecimento. Já pensou o que é isso? Né? Então esse era um dos maiores malefícios causados pela bruxa cuca. Há outros, é claro, mas esse era o maior. A cuca, segundo a lenda, ela inverna ou dorme por 7 longos anos. E nesses 7 longos anos, ai daquele que caiu em sua maldição, não poderá reverter o seu feitiço, né? Voltar a ser o que era, não tem como, porque só quando passar os 7 anos que a cuca está invernando, é que ele poderá de alguma forma, né? Isso com auxílio aí de rezas, de orações ou enfim, mandingas, né? Poderá reverter o feitiço da cuca. Só depois desses 7 anos que a cuca invernou, e aí depois quando ela voltar, né? Daí eu talvez poderia então, de uma certa forma, reverter essa maldição ou esse feitiço aí de virar pedra, tá bom? Então olha que interessante. Então isso também ilustra aí uma das maldades da cuca. Há outras, é claro. A cuca também pode fazer chover granizo. A cuca também pode vir seca e destruir as plantações. A cuca também pode raptar crianças e levar para a gruta. A cuca também pode fazer uma série de malefícios, dos quais estão todos registrados na literatura universal do imaginário e do folclore brasileiro. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Valeu! Acabei de chegar aqui na estação da Consolação do metrô e daqui estarei prosseguindo essa caminhada até o cemitério da Consolação. Vem comigo em mais um Necrotour. Monteiro Lobato, este escritor que de alguma forma marcou a minha infância, ao morrer foi sepultado no antigo cemitério da Consolação em São Paulo. E para poder filmar o seu túmulo, dirigi-me de transporte público, de metrô, até a estação da Consolação, próximo à Avenida Paulista, e de lá fiz uma caminhada até a necrópole, disposto a encontrar o seu túmulo para poder homenageá-lo neste arquivo da Biblioteca Legiões de Apolo. O célebre e polemista escritor Monteiro Lobato deixou uma frase bastante célebre que merece a nossa atenção. Seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. Este é o cemitério da Consolação, um dos mais antigos da cidade de São Paulo de Campos de Piratininga. Por aqui estão sepultados diversas personalidades do mundo cultural, artístico e literário. Caminhar por aqui, sozinho e em completo silêncio, fez muito bem ao meu espírito contemplativo e, de alguma forma, fui por alguns instantes arrebatado para o mundo real da espiritualidade, através da beleza da arte tumular.
finalizando então este documentário sobre o genial Monteiro Lobato, hoje eu procuro assim então o seu túmulo, né, onde ele está enterrado. Vim aqui no cemitério da Consolação para registrar aqui neste documentário o túmulo do nosso genial escritor Monteiro Lobato. Estou aqui procurando o túmulo dele, que fica por aqui. Eu já procurei lá na portaria o mapeamento do túmulo de Monteiro Lobato e me indica que é bem aqui perto. Então eu estou procurando, quero filmar o túmulo e finalizar então o documentário sobre o genial escritor paulista Monteiro Lobato. Está bem pertinho aqui. Aqui é o cemitério da Consolação. Achei, pessoal. Aqui está. O túmulo de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato morreu em 4 de julho de 1948, com apenas 66 anos de vida, tendo deixado em seu histórico uma brilhante carreira literária. Bom, eu venho finalizar então esse documentário aqui ao lado do túmulo de Monteiro Lobato. Ele está sepultado aqui no cemitério da Consolação, em São Paulo. Augusto dos Anjos, que era um poeta de Recife, escreveu em seu livro Eu, intitulado Eu, o seguinte verso, do qual ele, de uma certa forma, afronta o poder da morte. E que verso era esse? Ó morte, em vão teu ódio exerces contra a arte. Ou seja, contra a arte, ó morte, em vão teu ódio exerces. Esse verso de Augusto dos Anjos, escrito em sua obra célebre Eu, intitulada Eu, faz-se valer aqui. O escritor faleceu de espasmos cerebrais e foi velado o seu corpo na Biblioteca Municipal da cidade de São Paulo, e foi sepultado com todas as honras em um túmulo que se encontra no cemitério da Consolação. Senhor Monteiro Lobato, sou muito grato ao Senhor por ter tido de uma certa forma a alegria da mais pura leveza do espírito da infância, por ter nos dado a oportunidade a toda a minha geração de poder ter participado do teu universo imaginário, compartilhando conosco e traduzindo em linguagem pura e simples ao nosso gosto e natureza todas as fábulas e contos de fadas da literatura universal, apresentados no teu sítio do Pica-Pau Amarelo. Um país só se faz com homens e livros. José Bento Monteiro Lobato.